de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor. Quais coisas? Quando lemos o contexto, nós vamos perceber quais são essas coisas. O vaso de honra leva um bom tempo ao divino oleiro para ser moldado. Assim é também na casa de um oleiro que faz diversos tipos de vasos, assim ele também perde o seu tempo. Como podemos contemplar, nos mercados nem todos os vasos são iguais. Muitos vasos são vulgares e baratos, outros têm melhor aparência, custam mais por esse motivo, mas os oleiros têm também as suas obras de arte. Perderam muito tempo a moldar aqueles vasos, por isso eles são vendidos mais caros. Perderam muito tempo a aperfeiçoar aquele vaso. Aquele vaso é para um lugar digno, porque não é um vaso vulgar. Será colocado no melhor local de uma casa ou de um palácio. É um vaso de honra, moldado por um oleiro que levou o seu tempo, que o colocou num determinado lugar no meio dos outros vasos para sobressair. É o vaso de honra. Assim é nas igrejas. Aquele vaso sobressai entre todos os outros vasos. Nas igrejas, a grande casa de Deus, como diz a palavra, ora, numa grande casa. E a igreja, nós não estamos falando numa congregação, mas em todo o mundo, aqueles que se juntam para ouvir a palavra de Deus. A grande casa de Deus em todo o mundo contém muitos vasos. E quando o vaso se purifica das manchas carnais deste mundo podre, este mundo vil, então será vaso para honra, porque foi purificado. E Deus toma o seu tempo preparando-o como vaso natural de barro do oleiro, que vai ao forno para ser útil. Assim Deus leva os seus vasos aos fornos da provação divina para serem usados como vasos de honra. Eles passam pelo fogo da provação. Esses vasos ficam cheios de água, da água viva, da água da vida, para serem rios aonde outros se podem sedentar. É o vaso para toda a boa obra. É vaso santificado para o uso de Deus. É a obra de arte do divino oleiro. Sua vida é moldada em moldes divinos. Deixaram de ser mais os intelectuais a ter autoridade sobre o intelecto, mas sim agora o Espírito Santo, que tem autoridade sobre o Espírito que Ele colocou em nós. É um instrumento de justiça. Romanos 6 e verso 13, esse vaso de honra. É um instrumento de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12 e verso 1. Os outros podem beber da água da vida, porque são vasos que Deus usa para a sua glória e para a salvação dos outros. Esse vaso está consagrado, está com a couraça da justiça em si. Efésios 6 e verso 14. É um vaso que ama, que não destrói, porque é um vaso moldado por Deus e nascido de Deus. 1 João 4 e verso 7. É instruído por Deus a amar. Quanto, porém, à caridade, diz o servo de Deus, caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É um vaso especial, é um vaso de honra nas mãos de Deus. É um vaso diferente. O vaso purificado, provado no fogo, é santificado para o uso do Senhor. Por isso, é um vaso de honra. Jesus disse, se alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12 e verso 26. A honra é traduzida por glória, estima e apreço, assim como é aquele vaso que nós pagamos bem caro, porque levou muito tempo ao oleiro a colocar entre todos os outros vasos preparados. O segundo vaso é o vaso de misericórdia. Romanos 9 e verso 23, assim diz a palavra do Senhor, em Romanos 9
em verso 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. O vaso de misericórdia é aquele que é sedentado pelos vasos de honra que Deus tem preparado. São aqueles que são procurados nas saídas dos caminhos. São os cegos deste mundo, os caídos na valeta do pecado, onde os servos de Deus procuram para trazer para o aprisco de Deus. Os vasos de misericórdia são aqueles que são sedentados pelos vasos de honra e que lhe dão a água da vida. São os perdidos deste mundo que vêm a comer a ceia que estava preparada para os primeiros convidados que não eram dignos e desprezaram o convite do rei. Lucas 14, 21 a 23. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os vasos de misericórdia são as prostitutas e publicanos arrependidos que entram no reino dos céus à frente dos eminentes fariseus. Mateus 21, 31. Os vasos de misericórdia são os que por este mundo têm fome das coisas de Deus e comem apenas as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os vasos de misericórdia são todas aquelas ovelhas perdidas que ouvem a voz do seu grande pastor das ovelhas e o aceitam e o seguem como seu Senhor. João 10, verso 27. Os vasos de misericórdia são os que estavam desviados do caminho, mas Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. 1 Pedro 1, verso 3 diz que Deus, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo testifica em 1 Timóteo 1, verso 13, que tendo sido perseguidor e blasfemo, alcançou misericórdia. Era agora um vaso de misericórdia, mas que depois foi constituído um vaso muito, muito especial, acima do vaso da honra. Aonde existe um pecador, está também um vaso para a misericórdia de Deus. Não se importe pelo seu pecado, importe pela sua conversão, porque o Senhor se esquece do seu pecado e do seu passado para fazer de você uma nova criação. 1 Pedro 2,10 diz que vós noutro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Que noutro tempo não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A misericórdia de Deus não tem fim. Salmo 103, verso 17, ela é de geração em geração. O terceiro vaso é o vaso escolhido. A caminho de Damasco vai este homem que diz que alcançou misericórdia. Este Saulo de Tarso perseguindo os cristãos. De repente, Cristo lhe aparece quando ele na perseguição aos servos de Deus e Saulo de Tarso fica cego com uma luz lá do céu. Em Damasco, diz a palavra de Deus que ele tinha um vaso de honra e esse homem era um homem chamado Ananias, que recebe ordens do Senhor para ir orar por este homem que iria passar pelo vaso da misericórdia para depois ter um vaso escolhido. Mas Ananias questionou o Senhor, dizendo: Senhor, este homem tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém. Atos 9, verso 13. E no verso 14 ele diz: e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ele questionou o Senhor acerca da revelação, acerca deste homem que necessitava que Ananias fosse orar por ele. Mas no verso 15 Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não seria fácil Ananias entender que um perseguidor fosse chamado por Cristo um vaso escolhido. Como Deus transforma os homens. De um dia para o outro, quando os chama, os transforma de uma maneira excelente. Não é preciso anos e anos. Nós temos aqui um caso verídico na Bíblia. De um homem perseguidor, de um dia para o outro, e o Senhor testifica: e este é para mim um vaso escolhido. Não importa aquilo que ele foi, mas importa que eu vou fazer dele um novo vaso. Bendito seja Deus. Porque era como aquela mulher
que estava a ouvir a palavra de Deus, entre outras mulheres, mas estava com atenção ao que Paulo dizia e Deus lhe abriu o coração. Amém, Deus. Bendito seja Deus. Um vaso escolhido é, talvez, um dos melhores trabalhos do oleiro, certamente. O oleiro levou muito tempo a preparar tal vaso. Nós podemos talvez dizer que é o melhor vaso que o oleiro pode fabricar no seu shopping. O vaso escolhido carrega com o nome do oleiro que o moldou. Tal vaso é como obra de arte bem pintada que dá o nome do seu autor. Este vaso de Cristo, São Paulo, iria passar, ainda era Saulo de Tarso, iria passar por grande fornalha de provação. Iria passar por aquilo que ele não esperava. Jesus disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Muitos há que, por qualquer coisinha, dizem, já estou sofrendo. Você não sofre nada. Sofrer por nome de Jesus, põe os olhos no ministério de São Paulo para ver o que é um vaso escolhido, um vaso consagrado. Ele iria testificar de Cristo diante dos reis e presidentes. Atos 24, 25 e 26. Saulo era um homem formado na Universidade de Tarsis. Saulo era um discípulo do eminente Gamaliel. Saulo era irrepreensível segundo a justiça na lei. Saulo excedia em judaísmo aos homens da sua idade. Mas quando passou pelas mãos do divino oleiro, ele dizia, o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda por Cristo Jesus. Por causa do conhecimento da excelência de Cristo, eu sofria perda de todas estas coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 5 a 8. O vaso escolhido foi refinado na fornalha da aflição pelo seu Senhor. O vaso escolhido leva o nome do seu oleiro. É obra refinada, é um vaso provado. E Paulo foi provado de uma maneira tremenda e terrível. Provado nos açoites, provado nas prisões, com os pés no tronco. Diz a palavra de Deus que ele próprio testifica, 5 vezes foi açoitado, com uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, 39 açoites de cada vez, a um homem que pregava o Evangelho. Mas faz favor, irmão, está você sofrendo por amor de Jesus? Está você sendo provado no forno de Deus? 3 vezes foi açoitado com varas, passou fome e angústia, teve que descer por um cesto para não ser morto, descer pelo muro. Sofria às mãos dos salteadores e às mãos dos falsos irmãos. Numa grande casa há vasos para honra e vasos para desonra. Andam fugindo às perseguições. A razão disto é que ele era um vaso escolhido para tal tarefa. 2 Coríntios 11, 16 a 33. Hebreus 11, 36 e 37 relata outros vasos escolhidos que passaram pelo mesmo forno do oleiro. Experimentaram escárnios, açoites, prisões, foram apedrejados, cerrados, mortos à espada, andaram pelas cavernas da terra, o mundo não era digno deles. Você é cristão? Você tem a coragem de dizer que é cristão e não quer tomar a sua cruz? Medite nesta palavra que ela é para você e para os dias de hoje, diretamente do coração de Deus. Muitos vasos escolhidos enfrentaram a Inquisição Romana, morrendo queimados, pendurados, como archotes nas praças públicas, por causa da sua fé. Foram vasos escolhidos que deram a sua vida para ficarem testemunho de que serviam a Deus, que eram cristãos, fosse o que acontecesse à sua vida.
deixavam-se crucificar, deixavam morrer queimados. Eram vasos escolhidos, passando pelo forno do divino oleiro, para que os outros que